Estamos falando aqui a respeito de dinheiro, por exemplo, de um empréstimo financeiro. Então, exatamente, a pessoa que foi lesada financeiramente, que não recebeu o dinheiro que era dela, ela é a única pessoa que pode, então, perdoar, ok? Quando nós entrarmos dentro da palavra de Deus, não será diferente. O pecado, a desobediência, foi feita contra quem? Não foi contra Deus? Então, Deus era o único que poderia, então, nos perdoar. Não haveria outra possibilidade, outra maneira de nós sermos perdoados se não fosse o próprio Deus dizendo que Ele estava nos perdoando a respeito das nossas ofensas, a respeito do nosso pecado. Deu para entender o que significa a palavra perdão? Então, perdão nada mais é do que a remissão de uma pena, ou de uma ofensa, ou de uma dívida. É uma desculpa, né? É o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever, ela devia aquilo, ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, somente quem era o lesado é que pode ser, então, o agente do perdão, é a única pessoa que pode, então, perdoar a outra parte, ok? Então, essa é a melhor questão para a gente entender essa questão do perdão. Algumas pessoas costumam dizer, e essa palavra perdão não é o contexto aqui da aula, mas me veio isso na mente agora e eu vou aproveitar para dizer que, primeiramente, perdão, a palavra perdão vem do verbo perdoar, ok? Então a palavra perdão vem do verbo perdoar. Verbo, queridos, é uma palavra de ação. É um verbo de ação, né? Aí estamos entrando de novo aí no português, tá? Então, no Aurélio ali da vida, na língua portuguesa. Então, o verbo vem de uma ação. Todo verbo é referente a uma ação. Então, andar, comer, falar, né? Tanto caminhar, né? Amar, todos esses verbos vêm de uma ação, ok? Então, a palavra perdão vem do verbo perdoar, que significa ter uma atitude, ter uma ação. Então, a palavra perdão ou perdoar, queridos, nunca vai ser um sentimento, ok? A palavra perdão ou a palavra perdoar nunca vai ser um sentimento. O que você quer dizer com isso, Elisângela? Muitas pessoas confundem a palavra perdão com um sentimento. Não é, eu não sinto perdoar. Eu perdoo por uma ação de obediência à própria palavra de Deus, vamos dizer aqui no contexto que nós estamos falando, ok? Então, perdão, ou a palavra perdoar alguém, é uma ação. Você nunca vai sentir perdoar alguém. Você vai ter que simplesmente tomar uma atitude em perdoar, uma ação. Eu decido perdoar o meu ofensor. Eu decido perdoar aquele que me magoou. Eu decido perdoar aquele que me ofendeu. Eu decido perdoar aquele que está me devendo um valor financeiro. Eu decido. Então, esquece essa questão. Dentro do cristianismo há uma dificuldade muito grande a respeito dessa palavra perdão, que é justamente essa dificuldade de entender que perdão não tem a ver com sentimento, e sim com atitude. Então você nunca vai sentir, mas eu preciso sentir que eu vou perdoar essa pessoa. Querido, sinto te informar, mas você nunca vai sentir vontade de perdoar, ok? Porque geralmente quando a gente a parte ofendida, quando a gente é a parte ofendida, a gente dificilmente vai sentir esse desejo, porque quando nós somos machucados, quando nós somos ofendidos, quando nós somos lesados de alguma maneira, nós temos a tendência natural humana de nos ressentir, né? De nos magoar. E aí entra realmente essa falta de decisão, porque a gente busca um sentimento onde ele não é sentimento, onde ele é uma ação, é uma atitude que eu tenho que tomar. Mas esse não é o assunto aqui para nós. Eu só lembrei disso e eu queria deixar aqui frisado para nós. Por isso que Deus também, assim como nós, ele decidiu nos perdoar, ok? Há uma decisão do próprio Deus. Ele é o autor dessa decisão do perdão. Ele é o primeiro a decidir nos perdoar. Por isso que nós temos que decidir todo o tempo
perdoar as pessoas, perdoar o ofensor, perdoar aquele que nos maltrata, perdoar, ok? Deus é sempre o primeiro a fazer algo para nos dar o exemplo. Essa é a melhor parte do evangelho, essa é a melhor parte da palavra de Deus. Deus nunca nos cobra algo, Deus nunca nos diz para fazer algo de que ele mesmo não tenha feito primeiro. Então, essa é a melhor parte do cristianismo. Deus sempre é o primeiro a fazer algo para nos dar o exemplo daquilo que ele está pedindo para que nós façamos, ok? Então, a palavra perdão, no significado do Aurélio, é isso. Agora, o que significa então a palavra remissão, que é a segunda palavra aqui da nossa lição de hoje? Remissão. Remissão, no Aurélio, se você quiser achar aí no seu dicionário, significa, é um substantivo feminino, significa a ação de remitir, de perdoar, ok? E o segundo significado, um sentimento de misericórdia, de indulgência, de compaixão. Então, a remissão nada mais é do que compaixão. É você olhar para o outro como se você estivesse no lugar do outro. Compaixão nada mais é do que se colocar no lugar do outro, naquela situação em que ele está. E aí, quando eu me coloco na situação do outro, eu consigo sentir o que ele está sentindo e automaticamente eu vou perdoar, eu vou olhar com outro olhar para aquela pessoa. Foi isso também que o próprio Deus fez quando ele olhou para nós e viu a condição que nós estávamos de escravidão, de sermos escravos do pecado, e ele disse: eu preciso perdoar, eu preciso redimir, eu preciso trazer remissão sobre a minha criação, sobre os filhos que eu criei para serem meus filhos, mas eles, por conta da desobediência, estão afastados. Então Deus todo o tempo olha com esse olhar de alguém que poderia cobrar algo de nós, mas ele decide nos perdoar primeiramente, e em segunda instância ele decide nos remir. Ele decide trazer remissão sobre a nossa vida, que é essa questão da compaixão, de olhar com esse olhar de compaixão. A palavra redimir ou remissão, né, no Novo Testamento principalmente, eu anotei aqui para nós, no Novo Testamento a gente vai encontrar algumas vezes essa palavra remissão, especificamente num versículo que a gente vai ler, inclusive, de Efésios 1:7, lá o original dessa palavra no grego é aphesis, né? Eu não sei se a pronúncia é essa exatamente, mas a pronúncia mais próxima do que está escrito aqui para nós no grego é aphesis, que significa livramento da escravidão ou prisão. Então, nada mais remissão é o livramento que você dá para alguém de uma prisão, de uma escravidão, e você abre as portas para essa pessoa. Por isso a palavra tem a ver com compaixão. Vocês estão vendo? É como se eu visse alguém em cadeias, como se eu visse alguém dentro de uma prisão e eu me colocasse no lugar daquela pessoa e eu dissesse: eu não aceito que essa pessoa permaneça aí. Se eu tenho a possibilidade de abrir essa prisão para que essa pessoa saia, eu vou abrir e essa pessoa vai poder sair e ela vai ser remida dos seus pecados ou das suas culpas. Por isso a palavra compaixão, e por isso significa no grego livramento de escravidão, de prisão, ok? Isso significa a palavra remissão. E a palavra redenção, eu vou falar essa palavra no grego e nós vamos estudar ela dentro do hebraico, dentro do Velho Testamento principalmente, para a gente poder entender a essência dessa palavra, para que a gente possa entender o significado do que Jesus fez na cruz do Calvário, para que a gente possa entender então o que é que Jesus fez através daquele sacrifício que a palavra fala que de uma vez por todas ele fez para que nós pudéssemos ser redimidos, que nós tivéssemos a remissão dos nossos pecados e que nós fôssemos perdoados, ok? Então a gente vai entender isso com um exemplo bem prático. A palavra redenção no grego, tá? Primeiro, depois a gente vai voltar para o hebraico, para o Velho Testamento. No grego, a palavra redenção é apolustrosis, tá? Apolustrosis, que significa uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Então, a palavra redenção é
pagar o preço por uma propriedade, pagar o preço por algo que alguém comprou em algum momento. Eu quero resgatar aquilo para mim, eu quero resgatar aquilo que é meu, eu quero tomar posse novamente daquilo que era meu. Então, quando Deus fala que Ele quer nos redimir, que Ele quer trazer redenção para a nossa vida, Ele está dizendo basicamente, eu posso resgatar, pagar o preço por uma propriedade que era minha. Eu e você sempre fomos filhos de Deus, mas por conta do pecado, nós somos, infelizmente, devedores para Deus por conta do pecado, e automaticamente Jesus precisou nos resgatar, pagar o preço de um resgate dessa propriedade novamente. Nós vamos entender isso. Eu vou dar um exemplo bem prático que eu gosto, que o pastor Luciano Subirá usa, inclusive, esse exemplo, e para mim foi assim, extremamente esclarecedor entender esse exemplo dele, para que eu pudesse entender o sentido da palavra redenção, ok? Então, a gente está aqui falando sobre remissão, redenção e perdão. A palavra remissão também, eu coloquei aqui pra gente, o termo vem do latim, que significa redimire, que significa redimir. Então, remissão vem também da palavra redimire no latim, que significa redimir, querendo dizer literalmente comprar de volta, tá? Então, tem a ver com a palavra redenção. Remissão tem a ver com redenção, não é a mesma palavra, não é a mesma coisa, mas tudo se completa, tudo tem um mesmo significado no final do seu entendimento, ok? Então, a palavra perdão, remissão e redenção são palavras parecidas, mas que são diferentes no seu sentido original e no seu sentido como uma palavra, mas que se completam em si, ok? Então, a palavra remissão, que vem da palavra redenção, que vem da palavra remissão, né? Tem a ver com comprar de volta, tá? Então, a palavra redenção tem a ver com comprar de volta, ok? E a palavra remissão tem mais a ver com compaixão, ok? Com olhar, estar no lugar do outro. Por isso que eu uso a redenção, para que eu possa, sentindo a remissão, eu possa usar a redenção, ok? Então, se você não entender muito bem, pode mandar aí um e-mail que eu escrevo isso para vocês, mas na apostila tá um pouco explicado isso aqui e a gente consegue entender isso. Se você não entender, volta um pouquinho o vídeo, ouve de novo, para que você possa entender. Então, perdão é ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era do seu dever por quem competia a exigi-lo. Então, perdão é eu que podia cobrar a outra pessoa, decido, tomo uma atitude de perdoar, tirar a obrigação dela de cumprir aquela dívida, ok? Então, eu decido tirar a dívida dela, eu decido perdoar, ela não precisa mais me pagar aquela dívida. Remissão é o sentimento que eu tenho a respeito da prisão daquela pessoa por causa daquela dívida, o sentimento que eu tenho de compaixão por aquela pessoa dever algo que ela não vai conseguir pagar. Você já teve essa impressão de olhar para uma pessoa e dizer assim, aquela dívida que aquela pessoa tem é impagável, ela nunca vai conseguir pagar essa dívida, ok? Então, por isso que entra a palavra remissão, é sentir compaixão, é sentir a dor do outro que não vai conseguir pagar essa dívida. E quando eu sinto essa dor, eu uso o perdão, e Jesus e a palavra de Deus usam uma palavra muito maior que nós vamos entender ela, que é redenção. É comprar de volta algo que era meu. Então, é comprar de volta uma propriedade que era minha. Isso tem a ver com Deus. Somente Deus podia nos redimir, trazer redenção para as nossas vidas, porque Ele era o único que tinha direito sobre essa propriedade que somos nós éramos propriedade exclusiva de Deus, como nós hoje também somos, a palavra de Deus fala. Então Deus decidiu
comprar de volta, pagar o preço por essa propriedade que já era dele, ok? Então, esse é o significado. Eu coloquei aqui para nós, a desobediência, né, o pecado, nos fez escravos do nosso adversário. Lembra lá da origem? Lembra lá da queda do homem? Onde o homem pecou e por causa disso ele se tornou morto espiritualmente e por causa disso ele teve o afastamento, ele já não podia mais ter comunhão com Deus, né? Então, por causa disso, nós nos tornamos escravos ou nós nos tornamos objetos de um outro dono, nós passamos a ser do nosso adversário, nós passamos a ser filhos, desculpa o termo, mas eu vou ter que usar aqui para que a gente possa entender isso no seu original, no seu contexto. Antes do pecado, filhos de Deus, depois do pecado, filhos do diabo. Ok? Então, nós tínhamos essa separação de Deus. Por conta do pecado, eu já não era mais filha de Deus. Eu me tornei filho do diabo. Eu me tornei filho de outro que me gerou naquele momento do pecado. Ok? E aí Deus decide, então, através da redenção, dizer não, eles são meus filhos, eu vou comprá-los de volta para mim. Eu vou pagar o preço por essa propriedade que é minha, porque eu quero que os meus filhos sejam meus filhos. Então eu não vou permitir que eles continuem sendo filhos do diabo. Novamente, perdoo pela palavra aqui, dá uma impressão um pouco ruim, né? Falar que nós somos filhos do diabo, mas é uma verdade espiritual, ok, queridos? Não adianta a gente querer pôr panos quentes, não adianta a gente querer pôr peneira aí diante do sol, porque não vai adiantar nada, ok? Então, quando a gente traz realidade à palavra, quando a gente traz firmeza naquilo que a gente diz, é mais fácil para a gente poder entender o que a palavra de Deus está dizendo, ok? Então, a desobediência, o pecado, nos fez escravos do nosso adversário, pois o pecado traz separação entre o homem e Deus. Por consequência, a nossa única alternativa era ser de outro dono. A Bíblia nos dá a forma de pagamento pelo pecado, que seria a morte. Então, a palavra diz que o salário do pecado é a morte, ok? Então, a única maneira de nós pagarmos pelo pecado era morrendo. E isso no sentido espiritual, que já aconteceu, ok? Todos nós já nascemos mortos espiritualmente, mas a palavra vai nos dar um contexto de uma morte física também e uma morte eterna, tá? Então, o sentido de morte em alguns versículos vai falar de uma morte espiritual, que nós já estávamos mortos antes de crermos em Jesus. Em alguns outros contextos vai trazer uma morte física, que é essa morte que todos nós passamos por causa da corrupção, por causa do pecado mesmo. Nós também, infelizmente, temos um dia em que nós vamos todos morrer fisicamente, aí nós vamos ser enterrados, e depois vem o juízo, a palavra de Deus diz, na volta de Jesus, ele vai trazer juízo sobre todos os homens, e aí sim haverá uma morte espiritual, que seria a segunda morte que a palavra fala. Não é o contexto aqui agora, mas só para que vocês entendam, tá? Então, por causa do pecado, nós já nascemos mortos espiritualmente, então nosso espírito é morto. Através de Jesus, eu posso ter vida novamente no meu espírito. Infelizmente, eu vou passar por uma morte física, mas se eu estiver com Cristo, essa morte física só vai matar a minha carne, o meu corpo físico, mas o meu espírito vai estar vivo e eu vou poder então ter a eternidade com Deus, porque eu não vou morrer a morte espiritual novamente no juízo, ok? Não vamos entrar nesse contexto agora, mas trouxe aqui uma linha rápida dessa questão da morte para que a gente possa entender, mas nós vamos ter aulas sobre isso também. A Bíblia nos dá a forma de pagamento pelo pecado, que seria a morte, o derramamento de sangue como forma de pagamento e, por consequência, a condenação eterna por estarmos separados de Deus. Aqui a morte refere-se à física e também espiritual eternidade, que eu acabei de falar para vocês. Jesus veio para nos comprar, pagar o único preço que poderia ser pago por esse resgate, que seria o sangue. A única forma de comprar o homem para Deus novamente era através da morte, através do sangue. Através do sangue nós temos vida. Olha que contraste fantástico. Através do sangue nós temos vida,
né, em Deus, através do sangue de Jesus, ele nos traz vida, mas esse mesmo sangue que traz vida para nós precisou ser derramado 100% na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter vida. Então a morte do próprio Deus ali na cruz trouxe vida novamente para mim e para você, ok? Tem a ver com que aquela divina semente que eu falei na aula 4, acredito eu, né? Sobre a questão do pecado. Então, tem a ver com essa divina semente que brota dentro de nós novamente, através da cruz, através do sacrifício de Jesus. Deus pode novamente trazer vida para nós. Tanto vida espiritual, ainda nesse corpo mortal, como uma vida espiritual para a eternidade, ok? Então, através do sangue de Jesus, nós temos vida em Deus. O versículo de Efésios 1:7, vamos lá para ele, para a gente poder ler junto esse versículo que fala tão poderosamente sobre essa questão. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Deixa eu abrir aqui. Efésios 1:7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Até tem aqui na apostila, mas eu quero abrir junto com vocês e ler aqui dentro da palavra de Deus, ok? Efésios 1, versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Então, nele temos a redenção, nele nós temos a compra, nele nós temos o pagamento do resgate por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, ok? Então, versículo 7 e 8, eu acabei de ler de Efésios 1, ok? Então, nós temos a redenção através do sangue de Jesus, ele nos compra de volta para Deus, ele faz o pagamento da dívida, então nós passamos a ter comunhão novamente com Deus através dessa compra, desse resgate do pagamento de Jesus na cruz, pela minha vida e pela sua vida. Gente, vocês viram que caneca linda? Essa caneca eu acabei de mandar fazer. E, inclusive, quem acompanha aí as minhas redes sociais, ou no Facebook, ou no Instagram, né? Ou mesmo quem tem o meu contato aí no WhatsApp também, tem visto, eu tenho postado as fotos dessa caneca, ó. De um lado ela é as mãozinhas, e do outro lado, essa minha eu fiz com as duas artes, com a bandeira do Brasil e de Moçambique, ok? E aqui tá as duas mãozinhas, uma mãozinha com a bandeira de Moçambique e uma outra mãozinha com a bandeira do Brasil. O que significa essa caneca para mim? Essa caneca para mim significa muito. Por quê? Porque nós temos estado bem próximos de um projeto lá em Nampula, em Moçambique, onde pastores amigos são missionários lá já há alguns anos. E há uns 2 anos, mais ou menos, eu tenho acompanhado